Os bastidores da saída de Marcelo Fernandes dos Santos e a atuação de Miguel Terceiros na vitória do Sub-20 na tarde desta quarta-feira sobre a equipe da Ferroviária por 2-1 pelo Campeonato Paulista. Estes são os temas do vídeo de agora. Fala, rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, com todos esses assuntos que eu citei aqui no começo. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformática.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Tá chegando agora no canal 10, deixa o like, que é importante, né? Para você não custa nada e para mim faz toda a diferença. Se inscreve no canal, tá certo? Ativa as notificações e se você quiser também torne-se membro. Vamos lá. Eu sei que muita gente já falou sobre estes assuntos, né? São assuntos que aconteceram ao longo do dia. Aliás, eu tinha acabado de gravar o vídeo sobre o Blondel, ou Blondel, enfim, o lateral direito aí do Tigre, do Tigres, né? Tigre, tá chegando aí o jogador argentino, e saiu a notícia no começo da tarde da saída, né? Saiu a notícia da saída, é bom, né? Do desligamento de Marcelo Fernandes da comissão técnica permanente do clube. Fiz até um shorts aqui no canal, né? Um videozinho curtinho, rápido, né? Só para não perder a notícia propriamente dita, tá aqui no canal, lá nos nossos shorts. E aí eu fui perguntar para algumas pessoas o porquê desta decisão. Até porque, pelo que me consta, e eu vou deixar isso aqui claro, havia algumas situações, mas não como o torcedor fala, né? Essas teorias da conspiração, de que o Marcelo Fernandes ele ficava trabalhando contra, furava a bola no treino, apagava a lousa para os caras chegar atrasado, que isso aconteceu no Santos, né? Teve jogador que uma vez apagou o treino, né? Treino amanhã, 2 da tarde, tinha uma lousa, né? 8 da manhã, perdão. Aí o jogador foi lá, apagou a lousa e meteu o treino às 2. Aí o técnico chegou 8 da manhã, cadê os caras? Ele estava lá na lousa, o próprio jogador tinha apagado. Então assim, o Marcelo Fernandes não fazia essas coisas, não fazia a cabeça de jogador para derrubar o técnico, não era isso. Mas era, em primeiro lugar, um treinador, um membro da comissão técnica permanente do clube que, sempre que ele entrou para assumir o time, ele mostrava uma ou outra boa ideia, mas nada que justificasse a permanência dele como treinador, né? Ou seja, a impressão que a gente tem é que ele, apesar de ter trabalhado com tantos e tantos treinadores, ele não absorveu esses conhecimentos. Porque, pô, o cara pegar Diniz, Carille, Holan, o Cuca, outros aí, né? Ele era para ter feito que um quebra-cabeças e ter desenvolvido um trabalho com a cara dele. Isso não aconteceu. Então, assim, a sensação que havia no clube é que, apesar dele não ser um cara, um derrubador de treinadores, como muita gente dizia, ele era um cara que não estava mais agregando, né? E também, uma coisa que ficou meio mal parada, acho que desde aquela entrevista, é que ele nunca deixou, ele sempre deixou claro, ou deixava nas entrelinhas, que gostaria de assumir, né? E isso parece que não bateu muito bem no ouvido de algumas pessoas no clube, e não o presidente, tá? Deixar claro isso. E aí foi feita essa tal reunião, convocada pelo Santos, tá? Porque toda a relação, ela, para terminar, alguém precisa dar o primeiro passo. É que nem separação de casal, né? A mulher não está satisfeita com o cara não está satisfeito com a mulher, fala, vem aqui, precisamos conversar. Não é assim? Eu nunca me separei, não vou me separar, graças a Deus. Mas tem gente que já se separou e sabe que é assim que acontece, né? Olha, precisamos conversar. E o Santos chamou o Marcelo Fernandes e disse, precisamos conversar, né? Veja bem, a gente já entende que, né,
sua presença não é mais necessária, mas, enfim, vamos entrar num acordo aqui para que você saia pela porta da frente. Os jogadores gostavam do Marcelo Fernandes, enfim. E aí foi elaborada a nota do tal do comum acordo e tal, e eles entraram, né, nisso eles entraram em acordo de que saísse o Marcelo sem atirar e a diretoria sem dizer que foi uma demissão sumária. Na verdade foi um entendimento de que não havia mais necessidade de continuidade. O que não ficou claro, que eu não consegui descobrir, é que se o Santos vai atrás de algum outro profissional para essa comissão fixa permanente, se virar alguém de confiança do Lisca, por exemplo, não sei, é difícil, né? Eu vou trazer um outro treinador, uma outra figura. Aí quando eu falei o nome do Sérgio Guedes à tarde, teve muita gente que concordou, falei no Twitter, e muita gente que discordou. Mas veja, a situação do Santos é a seguinte: para trazer um profissional para uma comissão fixa permanente, você não vai trazer um cara de mercado. Entendeu? Porque isso soaria como uma ameaça ao Lisca, eu acho. Né? Você não vai trazer um cara, um treinador aqui, por exemplo, aí o rapaz que treinou o Botafogo de Ribeirão Preto, no Campeonato Paulista, enfim. Até mesmo o Elano. Eu falei do Sérgio Guedes porque eu acho que o Sérgio, ao contrário do Lisca, que é doido, o Sérgio ele é um cara firme, mas ele é um cara muito sereno. Então, e é um cara que já faz tempo que merece uma oportunidade no Santos. Então, até para balancear ali as questões de relação, eu acho que o Sérgio seria uma boa, né? Para esta função. E aí lá na frente, um belo dia, se acontecesse dele assumir o time interinamente, a gente talvez fizesse uma comparação se o Sérgio serviria ou não para ser o técnico do Santos efetivamente. Mas acho que para colaborar com o dia a dia seria ótimo. Ou, sei lá, faz como o São Paulo faz, como o Palmeiras faz, aí sim traz um estrangeiro então, né? Um técnico emergente aí do mercado europeu, do mercado sul-americano, algum jovem, né? Um recém-formado, alguma coisa do tipo, né? E coloca lá, mas realmente é uma decisão difícil porque precisa ver como isso soaria aos ouvidos do treinador da equipe principal. Repito, se seria em tom de ameaça ou não. Então vamos aguardar, né? A não ser que contratem um outro auxiliar. O próprio Lisca indique, olha, preciso de um outro auxiliar para fazer o trabalho que era eventualmente feito pelo Marcelo Fernandes, mas que não é comissão permanente. É difícil, né? Vamos aguardar aí o que a direção do Santos vai falar. Mas o Marcelo Fernandes sai porque ele foi convocado e informaram para ele que seria de bom tom ter o tal do comum acordo. E ele vai seguir a vida dele aí, né? Boa sorte para o Marcelo Fernandes, que é torcedor do Santos, que gosta do clube, que colaborou enquanto foi possível, mas que, como eu sempre disse, né, não tem histórico de carreira para ser treinador da equipe. Conseguiu aí 3 vitórias, né? Entregou para o Lisca numa condição melhor, mas é isso, né? O Santos precisa de algo mais. Então, o capítulo Marcelo Fernandes é esse, né? Eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu disse, enfim, a democracia é assim, né? Com respeito às opiniões e às informações, cada um pode se expressar da forma como quiser e talvez abra espaço aí para um profissional que venha mais motivado, com algumas novas ideias. Isso sim pode ser importante, né? Isso acontece, aliás, muito nas empresas. Não é que o profissional é ruim, mas ele talvez precise ser trocado por alguém com uma visão um pouco mais diferente, né? Fugir um pouco daquele lugar comum que os clubes estão acostumados. Bom, isso é uma parte do nosso vídeo. Outra parte é o jogo Santos e Ferroviária no Campeonato Paulista Sub-20, que aliás eu vou aqui dar uma olhada. O Santos está em terceiro lugar no grupo, tem a Ferroviária com 9, o Tanabi e o Santos com 7, o São José com 4. O Santos está em terceiro no grupo porque tomou aquela goleada
da própria Ferroviária semana passada, e o saldo do Santos hoje é de -1. O Santos tem 6 gols marcados, 7 sofridos, 2 vitórias que o Tanabi também tem. O Tanabi fez 3 gols, tomou 3. E as equipes se enfrentam na semana que vem na casa do Tanabi. Então o Santos precisa ganhar o jogo lá no interior, porque, por exemplo, se perder já era, né? Praticamente. Porque a Ferroviária pega o São José, que está em último. E se empatar, dependeria da Ferroviária ganhar do Tanabi, mas aí eu acho que a Ferroviária mete até o time reserva, porque esses times sabem que se você puder eliminar um grande antes, numa fase seguinte da competição, melhor. Então o Santos precisa ganhar do Tanabi para fazer 10 pontos e jogar dependendo só de si contra o São José na última rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que no sábado, 10 da manhã, o Santos pega o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro com transmissão da Santos TV. E claro, todos os olhos foram voltados para o Miguel Terceiros, né? Porque ele começou a partida no lugar do Renier, que está machucado. Aí a gente ainda não sabe se ele vai ter que fazer uma cirurgia no joelho, tomara que não, porque o Renier estava bem no time, né? E aí cabe aqui uma explicação. Você vê, o Jair e o Derek podem formar a dupla de zaga titular contra o Fluminense segunda-feira no Campeonato Brasileiro. O Pedrinho Escaramuça ficou um tempão fora, né? Tanto é que o Diogo Corrêa foi, né? É Diogo, né? Corrêa teve lá no treino do principal. O Pedrinho jogou, ele está voltando agora. Então, o Sub-20, o Patati entrou no segundo tempo e aí o Juizão quis aparecer, né? Juizão de categoria de base, vou te contar, viu? Quis aparecer, expulsou o menino e tal. Ainda bem que não fez diferença. O Patati que colocou uma bola na trave, criou ali umas boas jogadas. E o Santos teve dificuldades, porque a Ferroviária é um time bem treinado, é um time bom. O goleiro da Ferroviária é espetacular, né? Fez algumas defesas importantíssimas, mas ainda assim o Santos venceu por 2-1 com um gol do David, que é um centroavante de 17 anos. Ele é da categoria sub-17, está no sub-20, e fiquem atentos para esse David. Ele é muito bom jogador, ele é alto, ele é magro, ele é esguio, ele é um centroavante com uma característica diferente do Marcos Leonardo, por exemplo. E segundo consta, né, porque eu já conversei de novo com aquele meu contato dos scouts internacionais, já é observado, o David já é observado por equipes de fora. Então o Santos tem que ficar esperto em relação ao contrato dele também. Ele fez 1-0, depois o Santos tomou um gol besta na bola, que esse goleiro da Ferroviária, acho que é Benassi o nome dele, defendeu tudo, meteu uma bola lá nas costas do Zabalo, o rapaz saiu na cara do goleiro do Santos, finalizou. Foi 1-1. E depois, numa jogada, naquele rebote da bola na trave que eu falei do Patati, né? Sobrou para o Miguel, ele levantou a cabeça, mas assim com uma tranquilidade impressionante, ele rolou para o Ivonei fazer o 2-1. Antes disso, ele perdeu um gol, quer dizer, não sei se perdeu, né? A bola veio, ele matou no peito, colocou no chão, bateu muito forte, o goleiro fez uma baita defesa. No primeiro tempo também ele teve uma finalização que ele cortou e bateu. No primeiro gol, ele vai para o meio e inicia a jogada, ele começa a construção da jogada que termina com a finalização do David. E assim, o que impressiona é como a bola flui no pé do Miguel Terceiros. O jogo ganha uma fluidez, uma cadência assim, porque tem jogador que parece que faz força para jogar. Com ele não, o jogo é leve, né? E a gente está falando de um rapaz que está há 4 anos no Santos e que jogava esporadicamente amistosos não oficiais e jogos na seleção do país dele. Se nesses 4 anos esse moleque tiver 20 jogos, 10, 15 jogos, é muita coisa. Então ele está entrando no ritmo do sub-20, ele já está participando de lances importantes, ele quase fez o primeiro gol no segundo jogo dele, né? E eu acho que é uma questão de tempo. Eu espero que ele jogue no sábado. É uma questão de tempo para quando ele se sentir dono do time, né? E talvez jogar até centralizado. Não sei se o Orlando Ribeiro sabe o que faz, mas a gente quer que ele vá no time principal jogar no meio e não na ponta.
Eu acho que é questão de tempo ele crescer muito, né? Se ele hoje começou assim, imagine daqui 6 meses. Imagine ele na Copinha de 2023, ou antes disso até, com alguma oportunidade do time de cima. O rapaz é muito bom de bola. Os lances eu compartilhei aqui na comunidade do canal, vocês podem ver, tem alguns lances lá, não sei se está bem editado, se tem, por exemplo, essa defesa eu não vi direito, se tem essa defesa que o goleiro lá da Ferroviária fez, nesse chute do segundo tempo, mas, assim, sem exagerar, sem colocar nas costas do rapaz aquela responsabilidade que a gente teme. Mas assim, primeira coisa, não comparem com o Lacava, tá? Tem uns cornetas aí que ficam mandando mensagem, igual o Lacava, porra, desculpa. Tem gente que assiste futebol a vida inteira e não consegue olhar para um jogador e diferenciar do outro. Mas não tem a menor comparação a capacidade técnica do Lacava com o do Miguel Terceiros. Desculpa. Se você acha isso, eu recomendo que você troque o seu esporte do futebol para o cricket, para a bocha, para pipa, para bolinha de gude, entendeu? Para vareta, rouba-monte, essas coisas. Porque de futebol você não entende rigorosamente nada. Então não compare o Miguel Terceiros com o Lacava. Eu não estou dizendo aqui que o Miguel Terceiros vai ser o maior craque da história do futebol mundial, mas que você percebe claramente que o rapaz é muito melhor, né? Enfim. Então vamos aguardar, vamos com calma, vamos com tranquilidade, porque talento ele tem. Visão de jogo, passe, drible, chute, ele tem. Precisa da dinâmica, primeiro física, inclusive, dessa categoria, um pouquinho mais, e quando subir, então, nem se fala. Mas dá esperança, dá esperança. Principalmente porque o contrato dele é de 5 anos, ele tem 18. Ou seja, ele vai chegar lá com 20, 21 anos ainda sob contrato. Então o Santos, ao contrário do que acontece com os atletas nascidos aqui, tem que assinar com 16 e com 19 o cara já, né, pode ir embora. Então ele fez o contrato com 18, com 21 ele vai estar por aqui. A gente espera. Ou se ele for tudo isso mesmo que a gente está imaginando, não vai durar, mas vai render uma grana absurda para o Santos. Que ele possa ser muito bem aproveitado. Então, como só tem Santos na segunda-feira pelo Campeonato Paulista, todas as atenções no sábado voltadas ao CT Rei Pelé, com transmissão da Santos TV, para a gente assistir a terceira partida do Miguel Terceiros pela equipe Sub-20 e os outros meninos também. O Ivonei, que não foi tão bem nesta partida contra a Ferroviária, mas quando precisou ele meteu um golaço. Esse David, tem o Zabala, né? Tem o Balão, que é bom. O Balão é bom, o moleque é muito bom, entendeu? Tem o Matheus, o volante, Matheus Nunes, né? Que é ótimo também. Tem uma molecada boa no Sub-20 do Santos, né? Além daqueles que estão lá já com a equipe principal. Então, meus caros, é isso, né? É isso. O Santos tem uma esperança com os seus meninos, né? Como sempre. E não adianta vir aqui no canal e me encher o saco dizendo que passa pano pra moleque, não sei o quê. Os caras parecem que não conhecem a história do Santos, né? Desde Pelé, passando por Juari, Pita, né? Newton Batata, Robinho e Diego, Neymar e Ganso e por aí vai, né? E o próprio Gabigol, que hoje está lá no Flamengo, mas que, né, foi campeão paulista pelo Santos. Tantos e tantos moleques que o Santos revelou, o Rodrigo, que a gente quase não aproveitou. Então, a nossa história está assim, escrita, né? Claro que a gente trouxe alguns importantes jogadores de fora que agregaram ao clube, sem dúvida. Mas o histórico dos moleques é impressionante. Mas para eles renderem e desabrocharem, precisa ter apoio, né? Não adianta só apoio da boca para fora. Não adianta só falar que os moleques não correm, que o moleque é vagabundo, que não sei o quê, que é uma mentira. A torcida do Santos é aquela história, né? Apoia a base até a página 2. Aí depois que o moleque estoura, finge demência. Não, nunca falei desse rapaz. Não, sempre achei bom e tal. Tá bom, eu sei como é que é. Tá bom? Então é isso. Miguel Terceiros, estamos de olho, torcendo para que ele cresça. E o Marcelo Fernandes é isso. Vida dele que segue. E o Santos com o Lisca nos treinamentos aí, né? Preparando o Santos para o jogo contra o Fluminense. Então, a gente volta em breve aqui no Canal 10. Se tudo der certo, tem live nesta quinta-noite. E a gente vai produzindo aí outros conteúdos ao longo da semana, esperando
o início do segundo turno do Brasileiro, Santos e Fluminense, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.